Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente vai falar de um tema importante. Se você já deixou de fazer alguma compra online por medo, por desconfiança em aplicativo, em site, ou acha que pode sofrer algum tipo de golpe, justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Uma pesquisa apontando que praticamente metade das pessoas deixa de fazer compras online porque acha que está sendo vítima de algum golpe. Uma pesquisa da Serasa Experian. Para a gente repercutir um pouco dos impactos tecnológicos e econômicos desse cenário, desse receio da população, eu converso com Haroldo Silva, vice-presidente do Corecon São Paulo. Haroldo, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, prazer recebê-lo por aqui. Maravilha, Felipe, obrigado. Obrigado aqui pelo convite feito ao Corecon. É uma honra estar aqui com você. Vamos conversar sobre esse tema que é extremamente importante, a educação financeira e os negócios. Exato. Haroldo, antes da gente entrar especificamente no tema, queria falar um pouquinho sobre você, para o pessoal que está em casa te conhecer também, conhecer um pouquinho até sobre sua trajetória, sobre o Corecon. Brevemente, só um apanhado aí sobre você e a entidade. Maravilha. Eu, nesse instante, estou vice-presidente do Conselho Regional de Economia, o presidente Odilon Guedes Júnior. É uma entidade que reúne todos os economistas do estado de São Paulo, uma entidade na qual faz a representação deste grupo de profissionais. E Haroldo, particularmente falando, eu sou mestre pela Universidade Federal do Paraná, sou doutor pela PUC aqui de São Paulo, tenho especialização em Direito Tributário, sou advogado e sou economista. Então, professor universitário também, é uma honra para mim estar falando com você aqui, com a sua audiência. Muito bom. Haroldo, eu citei o estudo do Serasa e mostrando aí 48%, quase metade da população acaba ficando um pouco mais apreensiva em fazer compras online, fazer transações online e desistiram dessas transações justamente por falta de confiança. Queria entender um pouco na sua percepção, né? Por que isso acaba acontecendo? Por que as pessoas acabam ficando inseguras de fazer transações ou fazer compras online por conta justamente dessa insegurança, desse receio, esse medo? O que está acontecendo? Bom, várias razões nos levam a crer que essas pessoas, de fato, acabam até desistindo, não só ali naquele instante, mas desistindo totalmente da compra. Porque existem também algumas das operações, minha filha trabalha numa grande rede dessas aqui que tem negócios online, e eu perguntei para ela, filha, é verdade, né? Por que as pessoas desistem da compra assim? Ela falou, pai, aqui na companhia essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, por que as pessoas são inúmeras razões? Uma razão, por exemplo, é não confiar naquela loja em específico, aquela loja não é tão conhecida assim, a própria inexperiência também de alguns dos compradores, né? O pessoal de mais idade, você sabe que nós temos várias gerações que hoje estão ali na internet. Aqueles que são mais jovens, por exemplo, eles têm um pouco mais de habilidade nos temas de internet, mais confiança nas compras, e os de mais idade menos. Mas existe uma técnica, por exemplo, minha filha mencionou, falou, pai, às vezes eu não desisti da compra, mas eu coloco no carrinho e às vezes eu coloco esperando até chegar um valor que eu gostaria, decidir um produto, depois eu decido outro, aí eu chego no frete grátis, aí eu vou lá e compro. Então, uma parcela também dessas pessoas que deixam os seus produtos ali, não necessariamente desistiram para sempre daqueles produtos, mas evidentemente a desconfiança do consumidor, a preocupação com os sites, a preocupação de não receber o produto, até as notícias que chegam para esse consumidor acabam de uma forma ou de outra estimulando mais cuidado, o que não é ruim necessariamente, viu, Felipe? Cuidado é importante não só nas transações online, mas nas transações ao vivo ali, presencialmente também. Interessante essa conexão com o ao vivo, né? Com as transações físicas que você está comentando. Muitas vezes a desistência pode também acarretar uma compra do lado físico, não necessariamente você desiste do produto, mas você desiste do meio da compra e aquisição do produto. É verdade. Essa questão do omnichannel hoje, né, é muito importante, né? As pessoas têm acesso aos produtos e às lojas de várias maneiras. É muito comum hoje, por exemplo, o consumidor vai lá na internet, checa o valor, vai na loja física, avalia o produto, pega, sente, etc. Coisas que são importantes que as lojas virtuais tenham cada vez mais essa questão de sensorialidade
possível para os consumidores, mas as pessoas, então, começam suas pesquisas na internet e às vezes podem concluir a sua compra na loja física. E aí, parcela das pesquisas pode indicar que a pessoa desistiu. Na verdade, ela trocou a forma de aquisição do produto e foi lá, fez fisicamente. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. É interessante porque a gente até via um movimento, ou até mesmo uma percepção de que estava acontecendo ao contrário, né? As lojas, as marcas se utilizavam das lojas como showroom, e aí as pessoas compravam na internet, porque ia lá, manuseava e tudo mais, e comprava na internet, que às vezes era mais barato, às vezes tinha frete grátis, né? Às vezes tinha alguma condição, mas essa pesquisa acabou chamando a atenção porque as pessoas estão também um pouco mais apreensivas com o ambiente virtual. Isso pode representar ou ser algum tipo de sinal que a gente está tendo que os golpes estão muito sofisticados e muito frequentes, então a gente pode estar ficando um pouco mais pé atrás com tudo que faz no meio digital? Você tem completa razão nesse tema. Eu diria para você o seguinte, quando você está, por exemplo, ali esperando um voo, você está no aeroporto, ou você está num espaço repleto de pessoas, como num shopping center, e às vezes tem a própria rede daquele estabelecimento, né? Do próprio aeroporto você tem uma rede à disposição, etc. Eu, por exemplo, jamais farei uma compra, uma verificação do saldo do banco em ambientes assim que não sejam ambientes cuja internet, ou seja, que o Wi-Fi, por exemplo, é aquele que eu uso normalmente. Então, essa já é uma questão. Então, as pessoas de verdade têm desconfiado de vários dos temas que estão relacionados à internet, não sem razão, Felipe. Os golpes estão cada vez mais sofisticados e o Brasil é um dos campeões globais em termos de tentativa de golpe. Eu tenho certeza que cada um aqui da nossa audiência, algumas vezes por dia, pelo menos algumas vezes por semana, tentado a abrir um determinado link que você não sabe exatamente de onde veio. Não abra, mas você é tentado a fazer, receber uma ligação telefônica que aparentemente é do banco, dizer, olha, você fez uma compra na empresa X ou na empresa Y, e aqui gostaríamos de confirmar, atenda, espere. Então, todos esses golpes aí fazem, né, com que as pessoas acabem tendo uma preocupação adicional. E eu diria, como mencionei para você no início do nosso papo, que essas precauções elas são importantes. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra pela internet, é bom ver se tem comentários favoráveis ou contrários, checar aqueles programas que existem que têm a verificação, como o Reclame Aqui ou outras plataformas como essa, para ver se a reputação de quem está ali vendendo. E isso é fundamental. Checado tudo isso, aí nós vamos para outra parte. O produto vale a pena realmente, etc. Tem um histórico de entrega apropriado. Como é que eu vou fazer esse pagamento? Os bancos hoje têm uma forma, o seu cartão de crédito, por exemplo, ao invés de você digitar lá o número físico do seu cartão de crédito, você pode, no app do seu próprio banco, com a segurança da sua casa, pedir para que ele gere um cartão de crédito de compra única para você. Naquele instante que você fez aquele uso, aquele cartão deixa de ter validade. Então, isso é uma forma de você entregar os seus dados, que são sensíveis, para fora, né, ou para uma empresa, e aí você não sofrer risco desses dados vazarem. Você viu recentemente, um banco, inclusive, teve os dados dos seus clientes vazados. Eu era cliente desse banco, aí agora recebi, inclusive, uma notificação deles dizendo, tomamos todos os cuidados, eles respeitaram a LGPD, mas eu diria que respeitar a LGPD é um dos pontos. Você tem, inclusive, que cuidar da sua reputação. Então, segurança, todos nós temos que trabalhar nesse tema. Aliás, é o mínimo, né? Respeitar a legislação é o que se espera de primordial ali, de minimamente das instituições. É interessante você comentar, porque a gente vê muito, né, dessas questões do Reclame Aqui, ou de se o site é confiável ou não, principalmente em grandes eventos, né? Black Friday, Natal, Dia das Mães. Pessoal, olha, vamos com cuidado, vê se está tudo certo, né? E que muitas vezes as pessoas acabam caindo em algum ambiente mais hostil e têm os dados
evidentemente roubados ali. É uma falta, talvez, de uma educação mais contínua, ou martelar nesse assunto, ou até mesmo as próprias empresas, as próprias instituições não deixarem de lado esse tema ao longo do ano, justamente para evitar que isso possa acontecer também, Haroldo? Você percebe que falta, de repente, uma campanha um pouco mais contínua de orientação e educação das pessoas? O seu programa aqui está fazendo um serviço excepcional para as pessoas, né? Quem estiver nos assistindo agora vai prestar atenção em vários dos temas. Eu acho que esse é um problema social, ou seja, tem que ser enfrentado por todas as instituições, pela família, isso deveria ser enfrentado pelas igrejas, por qualquer ambiente social que você esteja, as próprias empresas. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando a gente está assistindo a televisão e vem a propaganda de um desses grandes bancos e explica, olha, cuidado, isso aqui pode ser golpe. Aquilo ali alerta muitos dos seus clientes e dos seus não clientes, inclusive. Então, o que eu diria para você é que é um projeto de longo prazo, esse de educação financeira que você faz, é um processo geracional, né? Essa nova geração já está um pouco mais ligada, a geração mais antiga, meus pais, por exemplo, eles já teriam mais dificuldade. Então nós temos que tentar incluir, levar o linguajar apropriado para que todo mundo consiga compreender isso. Martelar essa informação. E digo por quê, em especial. Em especial porque os crimes cibernéticos e outros, né, não só cibernéticos, mas esses, até mesmo assalto à mão armada para levar seu celular e etc., todos nós estamos submetidos. E cada vez mais os criminosos também estão ficando sofisticados. Então é um problema que não é só da FEBRABAN, não é só do pessoal do varejo, não é só dos economistas, é de uma forma geral da sociedade. Inclusive nas escolas a gente tem que educar as crianças, também cuidado com isso, com aquilo, inclusive não só os crimes relacionados ao mundo financeiro, mas outros crimes, inclusive, até piores. Exatamente. E até você comentou das escolas e tudo mais, a gente pode pensar, ou pelo menos fazer uma conexão, e você comentou muito bem da questão geracional, de que talvez os golpes estejam mais presentes e mais frequentes, justamente porque as pessoas mais jovens, né, e aí eu não quero nem falar a minha idade, mas as pessoas mais jovens, elas acabam já estando nesse ecossistema digital e já nem pensam muito, né, sobre algum problema, algum tipo de complicação, já também não estão acostumados a fazer algo mais do lado analógico, é tudo digital, então põe senha, põe dado, usa o Wi-Fi, você falou do Wi-Fi, eu achei muito importante essa colocação, usa o Wi-Fi, não tá nem aí, e isso acaba criando também esse ambiente mais fértil para golpes e crimes. É absolutamente correto. Essa questão do Wi-Fi, para você ter uma ideia, algumas gerações não perguntam assim, poxa, nós vamos para o sítio, etc, é bacana, e não pergunta se tem piscina ou se não tem, pergunta, tem Wi-Fi? É assim que os jovens hoje, né, as crianças em especial, falam. Eles vivem conectados o tempo todo, portanto estão mais tempo submetidos a esses problemas, né? Então nós temos, viu, Felipe, sem dúvida nenhuma, que chamar atenção para esse tema, verificar cada vez mais o nível de acesso que se tem sobre bancos e etc. Colocar cada vez mais camadas de segurança, quanta segurança for possível ser adicionada. Não guardar as senhas dos seus bancos ou senhas importantes no próprio celular. Eu, por exemplo, uma dica do que eu faço a senha de recuperação e o e-mail de recuperação dos meus bancos, por exemplo, dos bancos em que eu tenho conta, vão para um determinado e-mail que sequer está no meu celular. Está em outro lugar. Além daquela tática que muita gente tem utilizado hoje de ter 2 celulares, né? Um que fica em casa para fazer transações bancárias e o outro que você anda com eles. Ajuda. Né? Resolve? Não. O que resolveria seria um processo mais intenso de inteligência também, inclusive do lado da polícia. Né? Então esse é um dos temas que fica aqui a sugestão que a gente empenhe cada vez mais recursos públicos naquilo que de fato precisa. Muito importante. E é interessante a autorresponsabilidade, né? Não só falar dos outros, né? A polícia precisa fazer a parte, o banco precisa fazer a parte dele, a gente também, né? No que cabe a nós, ou que nos esteja às mãos, fazermos nossa parte também. Haroldo, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre esse tema de muita importância. Continue de olho, continue aqui na programação, eu volto já já.
3, 2, 1, valendo. Estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, hoje conversando com o Haroldo da Silva, vice-presidente do Corecon de São Paulo, sobre crime cibernético, sobre também justamente a pesquisa da Serasa Experian dizendo que cerca de metade das pessoas já desistiram ou já mudaram de ideia em relação a compras online por desconfiança, por receio, por medo. E, claro, como representante do Corecon, eu quero abordar o tema econômico também, quero saber como que isso acaba impactando no bolso, não só das pessoas que podem ter sido vítimas, mas no comércio eletrônico, nos quesitos econômicos do país mesmo, né? Porque quando uma transação não é feita, alguém deixou de ganhar dinheiro, alguém deixou de gastar dinheiro, o dinheiro deixou de circular. É um tema que está causando algum tipo de apreensão, algum tema que já está sendo discutido, esse cenário na questão econômica, Haroldo? Ele está sendo discutido e tem muitas ações específicas sendo empregadas nesse sentido. A Febraban mesmo destaca constantemente, né, o volume de recursos que é colocado no sistema para tentar evitar as fraudes, né? Para tentar evitar o que seja utilizado o recurso dos seus clientes, recurso até do banco, de maneira inapropriada. Mais do que isso, o próprio judiciário às vezes fica atolado, né, de demandas em que os clientes estão reclamando contra os bancos e os bancos reclamando dos clientes que alguém fez uma operação e que no limite ela foi feita de maneira irregular por um terceiro ali em um crime. Então, é verdade, nós temos uma grande preocupação. Mas eu queria destacar, Felipe, que em especial a preocupação que fica é que nós estamos reduzindo o nosso potencial de geração de riqueza, de empregos, e até o próprio governo deixa de arrecadar tributos por conta dessa desistência das pessoas em relação à falta de segurança. E aqui a falta de segurança que eu me refiro, a gente está falando especificamente da questão cibernética, mas a falta de segurança, inclusive no analógico, no presencial, também é um outro impacto econômico importante. Só para dar um exemplo nesse caso. As pessoas, para irem lá para a região do Brás, para irem para a região do Bom Retiro, ali a Cracolândia está em volta, muita gente tem receio de ir para aquela região. Evidentemente, se você vai fazer uma compra, você tem que pagar de alguma forma, seja com celular, seja com dinheiro, seja de alguma maneira você vai ter que fazer. As pessoas têm evitado de estar em determinadas regiões por receio de serem vítimas de crime. Da mesma forma, a mesma analogia a gente pode colocar no mundo digital. Então tem muita gente que deixa de fazer a sua aquisição por receio. Significa dizer o seguinte: menos emprego no comércio, nos transportes, menos empregos nas indústrias, menos emprego, inclusive, do ponto de vista de quem está fazendo um comércio paralelo desses produtos. Por que eu estou dizendo isso? Se você pega essas grandes plataformas, tem muita gente que faz aquisição desses produtos de maneira até internacional e passa esse produto para os seus pequenos clientes, ou seja, ele acaba virando um pequeno comerciante. Então esse também é prejudicado. Então, Felipe, a gente tem sim aí problemas sérios econômicos, a gente tem inclusive um outro tema que é fundamental de ser enfrentado, uma assimetria concorrencial que acontece às vezes com a importação de produtos ilegais, falsificados e com pouco cuidado em termos de legislação. Então todos esses temas, Felipe, colocam o Brasil num nível de desvantagem. Se a gente conseguisse trazer segurança jurídica e segurança física também, inclusive observando o mundo cibernético, seria bom para todo mundo e certamente o nosso produto interno bruto poderia ter resultados ainda melhores. A gente podia ser um país muito mais rico. As pessoas serem mais ricas, terem mais poder aquisitivo, terem mais poder de compra, terem acesso a coisas diferenciadas também, mas a gente acaba travando nessa questão de segurança. O Brasil está perdendo... Tem ideia de magnitude, assim, do PIB, alguma coisa assim? Não tem, é uma conta provavelmente difícil, muito difícil, né, de ser feita por conta do nível... Por exemplo, como é que você vai pesquisar a informalidade? Pesquisar o crime, né? Então isso é difícil de ser feito, mas evidentemente aí fica a sugestão de um tema de pesquisa relevante. Eu queria chamar a atenção para um outro ponto, Felipe. Quando a gente fala do comércio, né, nós poderíamos ter
pessoas mais ricas, né? A sociedade brasileira ser mais rica. E ser mais rico, às vezes, não significa ganhar mais, e sim gastar menos. Hoje, o custo dos produtos que estão colocados lá na internet e o custo dos produtos que estão colocados nas prateleiras das lojas, eles já levam em consideração uma margem de perda que essa empresa pode ter, tendo em vista crimes. Você pega uma loja física, por exemplo, dessa, ela também passa, um supermercado, você tem pequenos roubos, né, de produtos e etc. Aquilo ali, de uma forma ou de outra, vai para a margem dos preços, e nós, que não temos nada a ver com esse tema, que você vai no supermercado, que você vai numa loja, que você vai numa loja online, você acaba também tendo que pagar um pouco a mais por isso. O que significa dizer, então, que o seu produto custa mais caro do que custaria se tivesse um ambiente sadio de negócio com segurança jurídica e física também. E você comentou, né, vários setores, e a gente começa a pensar que praticamente todos os setores da economia acabam tendo esse tipo de dificuldade, né? Principalmente quando a gente fala da questão de compras digitais, e algumas derivadas também, porque você estava falando o comércio, os marketplaces, seja ele de vestuário ou outros assim, a questão logística também acaba ficando um pouco impactada, né? Imagina só quanto mais a gente poderia utilizar de logística interna nas cidades ou fora das cidades, caminhões e outros tipos de modais. Isso também acaba impactando na geração de emprego. Enfim, é uma roda que se a gente for esmiuçar, é muita perda para a economia do país, né, Haroldo? A Fiesp tem um estudo anual que trata dessa economia subterrânea, né? Essa perda de competitividade que se tem tendo em vista essa economia subterrânea. Estou falando aqui da Fiesp, onde eu sou conselheiro lá também. Uhum. É importante a gente dar menção a esse tipo de análise que também é feita. Vou te dar um exemplo, né? Hoje mesmo, estava vendo uma TV de manhã e a notícia de que funcionários, inclusive de empresas de transporte, estavam envolvidos na execução de crimes, facilitando com que a porta do caminhão tivesse aberta, combinando e etc. Tudo isso é ruim para aquelas empresas, mas é ruim para nós consumidores. Você comprou alguma coisa que não te chegou. Às vezes era extremamente importante para você naquele intervalo de tempo para chegar. Você acaba ficando frustrado. Poxa, eu não recebi, me disseram que era 3, 4 dias. Eu vou viajar por um mês e não chegou o produto. Então vejam como é que você causa frustração. E esta empresa também que teve seus produtos furtados, acaba tendo um problema reputacional que sequer foi ela que deu causa. Alguém que levou aquele produto. Então esse ambiente, Felipe, é um ambiente muito ruim, cujos impactos econômicos deles são revelados, por exemplo, num hiato entre o PIB potencial que nós teríamos se tivesse mais segurança, inclusive nas transações eletrônicas e nas físicas também. A gente pode atribuir também esse cenário um pouco mais complicado, até mesmo na questão de consolidação de alguns setores. Por exemplo, pequenos comerciantes, pequenos varejistas, eles acabam não tendo, de repente, uma baita de uma estrutura para conseguir fazer o que é necessário para garantir a proteção dos consumidores e tudo mais. E aí a gente vê grandes conglomerados, grandes empresas fazendo algum tipo de aquisição ou uma unificação de serviços ali, de operação. Isso também acaba matando o pequeno, né? E aí entra naquele sentido da gente acabar não sendo tão mais rico assim, porque existe talvez uma concentração um pouco maior desses negócios. A gente podia ter mais pequenos empresários, pequenos empreendedores, pessoas gerando cada vez mais empregos em localidades diferenciadas assim, e acaba sendo dificultado por esse cenário. É verdade. Lamentavelmente, os pequenos não têm recursos suficientes para fazer lá os seus sites com vários níveis de segurança, vários testes e etc. Acaba sendo um pouco mais difícil para eles. Mas eu queria chamar a atenção para um tema, Felipe, que às vezes não fica tão claro para os nossos consumidores. Às vezes. Você pega alguns pequenos negócios que entregam para você o produto que você fez, a sua aquisição ali na internet.
com um bilhetinho, manual, escrito obrigado por ter comprado aqui na nossa loja, etc. Aquele carinho, essas coisas que lhe entregam algum nível de afetividade. Então, os pequenos negócios também têm lá as suas, eu diria, as suas vantagens por serem pequenos. Mas você está corretíssimo quando menciona que os grandes normalmente têm capacidade de proteção adicional e aí os pequenos, em que estão às vezes nas periferias e poderiam gerar mais riqueza naquele espaço, acabam não conseguindo, ficando preteridos, porque não são tão conhecidos. O cara começou um negócio agora, imagina, ele vai ter quantas pessoas que fizeram a aquisição de seus produtos? Poucos comentários. E aí quem já tem algum nível de experiência fala, poxa, talvez não seja alguém confiável. E não é, simplesmente alguém que está no começo, né, do seu próprio negócio, num país em que às vezes nós temos muita dificuldade de estimular o empreendedorismo, estimular a pequena empresa. Então nós precisamos de verdade ajudar a resolver, e um tratamento especial para esse pequeno seria muito bom. A gente conseguiria gerar mais riqueza, e num país com tanta desigualdade social e desigualdade de renda que nem o Brasil, esse pequeno negócio deveria de fato ser prestigiado por todos. Acaba sendo uma saída plugar, né, em algumas plataformas. A gente vê grandes marcas, né, que têm seus marketplaces, mas não é das marcas, né? São os pequenos empresários lá. Isso pode dar aquele verniz lá de mais confiabilidade, de mais tranquilidade para os consumidores na hora de fazer as aquisições. E aí, de uma outra forma, por um outro lado, acabar sendo bom também para o comerciante? Eu não tenho dúvida disso. Eu diria que é mais do que um verniz. Porque quando você pega uma dessas grandes lojas, um grande marketplace desse aí, para algum empresário fazer parte dele, ele já passou por um filtro, e às vezes um filtro bem detalhado. Então alguém, uma terceira parte, foi lá e já fez uma avaliação apropriada sobre aquele que está entrando no seu marketplace. Então eu diria para a nossa audiência aqui que este tipo de negócio, você está dentro de um grande marketplace, já fez com que um filtro importante fosse colocado. E isso sim é um referencial. Resolveu? É 100% seguro? Não, mas é o que você mesmo disse, né? A sua própria forma de avaliar a segurança junto com o próprio marketplace, você junta todas essas responsabilidades e aí talvez a sua compra seja mais segura. Então é nisso que a gente tem que confiar. Boa. Ô Haroldo, você comentou no outro bloco que o Brasil é um dos maiores aí de tentativa de golpe ou de algo ali ilícito em relação a essas transações. Tem países que conseguem, né, de alguma forma suprimir esse tipo de iniciativa da criminalidade, conseguem de alguma forma não fazer com que os consumidores fiquem apreensivos e fiquem desestimulados a fazerem suas compras. Tem algum tipo de modelo? É falta de conhecimento? É falta de tecnologia que a gente não consiga implementar esse tipo de iniciativa? Ou a gente é muito bom em fazer coisa errada mesmo e muito criativo e de alguma forma os nossos criminosos são mais espertos que os criminosos dos outros? Eu diria que é uma junção de tudo isso, viu, Felipe? Tudo isso ajuda a explicar. Eu vou responder a sua pergunta colocando uma questão para nós dois pensarmos aqui, para nossa audiência pensar também. Quando você pega alguém que reiteradamente é criminoso e ele acaba sendo pego pela polícia, o sistema prisional funciona, o Estado funciona, vai lá e coloca o cara na cadeia, ok? Em outras regiões do mundo, isso significa colocar alguém sob tutela do Estado e esse cara fica incomunicável. Ele só pode falar com os seus parentes ou com o seu advogado. É isso que ele fica limitado. Aqui no Brasil, a gente sabe que se tenta bloquear celular, por exemplo, dentro dos presídios, e não se consegue. É comum que isso aconteça. Ou seja, eu peguei alguém que era criminoso, que de repente estava cometendo crimes cibernéticos, coloco dentro do sistema prisional e eu tirei esse cara do crime? Não, provavelmente ele continua fazendo ligações ali, dizendo que fez sequestro de criança, etc. Usa aqui do lado de fora alguém para ajudá-lo e os crimes continuam. Então, para você ter uma ideia, eu diria que a resposta está na soma de tudo que você mencionou e também nas nossas falhas institucionais, que ainda são muito grandes.
Não é à toa que um dos temas mais importantes em qualquer tipo de pesquisa, de opinião, sem dúvida nenhuma, é a questão de segurança pública. Quem conseguir enfrentar esse tema de maneira apropriada, certamente vai fazer muito bem para o Brasil. Hoje há uma estratégia, uma tentativa de se mudar o sistema de segurança nacional de uma forma geral. A nossa Constituição de 1988, de lá para cá os crimes evoluíram e o Código Penal, o Código de Processo Penal não evoluiu tanto assim. Então, acho que esse é o momento de enfrentar, por exemplo, uma unificação geral das polícias, ao invés de ter 2, 3 polícias em cada estado, a gente tivesse uma só, talvez isso ajudasse, por exemplo, no combate aos crimes. É uma força-tarefa de todo mundo fazendo sua parte para dar segurança para a população, né? Seja no analógico, seja no digital, em qualquer ambiente, se sentir seguro faz bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Ô Haroldo, eu vou para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo aqui com o Haroldo da Silva, vice-presidente do Corecon São Paulo, e você não sai daí. 2 minutinhos, a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje conversando com o Haroldo da Silva, vice-presidente do Corecon São Paulo. Haroldo, a gente falou bastante sobre insegurança, sobre os impactos, inclusive econômicos, que a gente vê quando as pessoas estão apreensivas, estão inseguras em fazer qualquer tipo de transação online. Olhando para o outro lado, né? Olhando para algo ou setores da economia que possam se sentir um pouco mais privilegiados ou beneficiados com esse cenário. A gente tem visto empresas de segurança, a gente fala de fintechs, de empresas especializadas em otimizar esse ambiente. Claro que não acaba equilibrando, mas a gente vê uma viabilidade, ou pelo menos vê uma via expressa aí para o crescimento dessas empresas. Como que você avalia esses novos serviços ou novos setores que vão surgindo diante de uma necessidade que a gente vai sendo apresentado aí nessa realidade? Eu acho muito bom, Felipe. Oportunidades aparecem, né, mesmo em conjunturas adversas, e aí a gente tem que saber aproveitá-las, né? A gente está aqui falando às vezes sobre mercado financeiro, nesta casa aqui, etc. Isso é fundamental, aparecem oportunidades, você tem que aproveitar. No mundo dos negócios é assim, inclusive, em resposta ao nível de insegurança e de criminalidade. Hoje é comum você ver nas grandes cidades cada vez mais câmeras nas ruas ou em outros ambientes verificando quem está ali, e a gente tem lamentavelmente assistido às vezes, né, crimes que aconteceram via as imagens que vão parar depois na televisão. Então, este mercado, né, de verificação, de ampliação do processo de segurança e etc., é algo que cresce muito, não só no Brasil, mas mundo afora. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade de estar utilizando, de repente, um computador que não tem um bom antivírus ali atualizado, né, porque você tem informação que é preciosa, que está dentro de um equipamento como esse. Você tem a transmissão dessas imagens, a transmissão da informação. Então, todos os elos que você conseguir trazer um pouco mais de segurança é fundamental. E novos negócios aparecem a cada momento nisso aí. As empresas que prestam esse tipo de serviço, grande parcela delas tem bastante sucesso. Os condomínios, por exemplo, hoje é muito comum viver em condomínio, né? As imagens, o nível de segurança que se tem. A vida nossa, Felipe, precisa cada vez mais de aparatos de segurança, e é lamentável, mas a gente tem que fazer isso. Isso não é só aqui no Brasil, tá? Isso acontece mundo afora. Quando a gente visita outros lugares, países desenvolvidos, você também assiste essa preocupação com a segurança. Às vezes uma preocupação com a segurança a partir do terrorismo ou outras, né, que possam acontecer, mas segurança faz parte da vida humana. Não só na questão privada, né? A gente vê alguns órgãos públicos também bastante presentes nessa relação. A gente estava até conversando fora do ar sobre alguns movimentos como o Drex, o próprio estímulo do Pix, né? Que bancarizou a maior parte da população, que trouxe perspectivas, né, de pagamentos, de meios de pagamentos para a população, popularizou demais.
o papel do ente público também em algumas inovações, em alguns pontos, justamente para também trazer essa segurança para o consumidor. Você está avaliando isso de uma forma importante? A gente pode contar também com esses novos serviços ou essas novas ferramentas para a gente também ter um pouco mais de tranquilidade? Eu vejo isso como fundamental. E isso tem acontecido no Brasil com uma evolução de destaque em termos globais, inclusive. O Banco Central Brasileiro recebeu recentemente premiações, etc., por conta dessas inovações tecnológicas. E quando o filho é bonito, muita gente gostaria de se apropriar, de se dizer que é o pai, né? Independentemente de quem foi o pai, do Pix, por exemplo, ele realmente trouxe aí muita velocidade e segurança na prestação desse serviço. Claro que, como eu disse, o crime evolui e o crime também está nesse aspecto. Mas, em relação ao Pix, eu vou dar um exemplo muito interessante do que você mencionou. No mês passado, finalzinho do mês passado, eu estive fazendo uma visita ao Polo Industrial de Manaus, para verificar as indústrias daquela região, a capacidade de geração de externalidades positivas em termos econômicos, que eu sou economista que adoro os livros, mas eu também quero ver a realidade do país como o nosso. E um dos dias eu tive um dia de passeio e simplesmente a gente foi passear numa aldeia indígena, meia hora de barco pegando ali o rio Amazonas, e aí você chega até uma aldeia indígena. Tem lá, eles têm produtos que eles gostariam de vender para a população, né, para quem faz a visita até eles e etc. E uma coisa muito interessante, eu acabei comprando um vaso muito bonito, que uma índia tinha feito, né, mostrou pra gente, eles fazem uma apresentação, uma coisa muito bacana de ser vista, e aí eu falei, mas como eu faço para te pagar? Porque a gente não anda mais com dinheiro. Ela pegou e me respondeu com um leve sotaque, né, eu aceito o Pix, aceito o cartão de crédito. Eu falei, mas como é que vai ter internet aqui, né, será que tem energia? E tinha. Fiz o pagamento com Pix dentro de uma aldeia indígena em plena selva amazônica. Então, esta é uma evolução e algo que é importante. Foi algo criado pelo sistema público, que eu acho que esse é o papel do Estado, que às vezes é discutido de maneira equivocada. O Estado não tem que fazer nada melhor do que os entes privados já façam. O Estado tem que fazer aquilo que é necessário ser feito, que os privados não façam. Por exemplo, uma vacina contra a dengue. Não vai ter nenhum laboratório do mundo interessado nisso. Aí chega o Estado e faz. Mas voltando à questão do Pix. O Pix é uma evolução fantástica. Mas o Drex também vai ser uma outra evolução fantástica, está em vias de acontecer. É uma pena que, por conta do ambiente político, alguns estejam querendo já colocar dificuldades nessa gigantesca inovação tecnológica que não vai substituir o Pix. Não vai substituir o Pix, não vai substituir o dinheiro, mas vai complementar e vai trazer segurança, Felipe, que é um tema que a gente estava colocando aqui agora. Só para explicar para a nossa audiência, em termos gerais, como é que vai funcionar. Vamos imaginar que eu gostaria de comprar um carro seu e eu vou lhe pagar em Pix. Hoje, como é que funciona? A gente tem que ir até um cartório, tem que passar um para o outro, tem documentação para fazer e a transação nunca vai acontecer simultaneamente. Então, eu tenho que confiar em você e você tem que confiar em mim. Às vezes eu nunca tinha te visto, não conhecia. O que vai acontecer com o Drex? As pessoas não precisam deste excesso de confiança ou ter um nível de confiança elevado um no outro. Vai acontecer o seguinte, você vai me vender o carro, vai transferir o documento para mim, mas esse documento não vem imediatamente para mim, ele fica numa espécie de nuvem e eu mando o dinheiro para você e ele também não vai direto para você caso você ainda não tenha me mandado o documento do carro. Ele fica nesse ambiente. Quando as duas coisas se cruzarem, aí o Banco Central manda o recurso para você e o documento do carro vem para mim que estou fazendo a aquisição. Então isso é fantástico. E isso envolve normalmente transações maiores, como a transação de um imóvel. Hoje nós temos que usar muito da confiança nesses processos. A partir do Drex a gente vai ter uma evolução fantástica e a segurança promovida por um ente público vai nos colocar. Os cartórios vão estar envolvidos, então eu diria que a questão da tokenização, para as pessoas que não conhecem, essa segurança, né? A troca de informação imediata vai ser muito boa. É o equivalente na nuvem lá daquela cena de filmes americanos, daquela troca de envelope, sabe? Exatamente. Eu te dou um, você me dá outro na mesma hora.
Haroldo, a questão, e aí só pegando um pouco desse gancho, do medo das pessoas, ou pelo menos de algum receio que a gente tem visto em relação ao Drex, é mais sobre tutela, né? Do Estado tutelar o que você vai fazer, o que você não vai fazer, para onde vai o dinheiro, para onde não vai, que acaba sendo um receio talvez legítimo, mas que, pelo que você comentou, não seria esse o foco, ou não é o intuito de fazer nenhum tipo de tutela, é mais para facilitar mesmo negociações e transações em ambientes digitais, é mais isso. Mas tem um receio, por outro lado. Felipe, eu acho que aquelas mesmas pessoas que ficaram, assim, de verdade, né, com conhecimento de causa, receosas porque a Receita Federal iria passar a verificar o Pix enviado para as pessoas acima de R$5.000 pelas fintechs, porque hoje pelos bancos, hoje isso já é verificado pela Receita Federal, ou seja, não mudaria nada, às vezes a preocupação de ter algum espaço para não pagar o tributo que realmente deveria ter pago, né? Ou de injustificados recursos serem utilizados. Porque quem de verdade tem origem do recurso que está sendo colocado, ninguém aparece da noite para o dia com recurso para comprar um imóvel quando não tinha. Se é uma poupança que você tem, alguma transação que você tem, esse dinheiro tem que ser justificável. Se o dinheiro é justificável que você tem, não tem problema nenhum. Essa transação vem só para lhe dar segurança. Até porque, Felipe, hoje os mecanismos que a Receita Federal tem de verificação das transações, todas elas, ela consulta o próprio cartório de imóveis. Então, vamos imaginar que não temos ainda o Drex para verificar essa transação simultânea. Mas a Receita Federal já recebe a informação do próprio cartório na transação de um imóvel. Então não muda nada. O que faz é acrescentar níveis de segurança à própria transação. Não é o objetivo da autoridade monetária ou da autoridade fiscal, por exemplo, ampliar ainda a sua verificação e simplesmente tributar mais. Esse não é o pano de fundo. Quem utiliza esse mecanismo de comunicação realmente está tentando levar a informações equivocadas à população. Então é importante ficar claro, não muda nada em termos de tributação, não vai te tributar mais, simplesmente vai trazer segurança para as duas partes que estão transacionando. Até no começo tinha até uma apreensão também com o Pix, né? E a gente falou, popularizou e até na aldeia indígena. Ficou uma pergunta daquilo lá, né? Mas pegava o Wi-Fi lá, não era o Wi-Fi gratuito não, né? Que você falou que não usa. Não era o Wi-Fi gratuito não, eles tinham o Wi-Fi lá para fazer todas as transações, mas pegou o meu 3G lá. Na verdade é 5G, mas não chegou 5 lá, chegou menos que 5. Chegou meio G. Aí eu fiz pela minha própria rede, mas é importante você lembrar, eu só faço quando tem essa segurança de verdade. Tá certo, Haroldo. Mais um intervalo, o último do intervalo do Papo de Dinheiro. Daqui a pouquinho a gente está de volta para concluir essa conversa aqui com o Haroldo, vice-presidente do Corecon São Paulo. Continue com a gente. Estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, conversando com o Haroldo da Silva, vice-presidente do Corecon de São Paulo, e a gente falou muito, né, sobre segurança, falou sobre modernizações que poderiam trazer um pouco mais de segurança para as pessoas, justamente sustentada nessa pesquisa do Serasa Experian, falando que cerca de metade das pessoas acabam abandonando, deixando, desistindo de fazer alguma compra, pelo menos no ambiente virtual, por conta da insegurança. Você comentou no primeiro bloco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Queria entender um pouco da sua percepção, se a entrada em vigor, se essa lei específica acabou trazendo um pouco mais de segurança, acabou trazendo um pouco mais de confiabilidade no setor digital brasileiro, e se em algum momento isso pode ser melhorado, ampliado, para até criar um arcabouço um pouco maior de segurança para as pessoas. A LGPD é uma legislação relativamente nova, ela é extremamente importante, ela é moderna e é, inclusive, inspirada na legislação europeia, com a brasilidade necessária no tema. Ela, de fato, veio ajudar na melhoria desse processo e eu diria para você, Felipe, que ela tem cumprido parte do seu objetivo, não cumpriu ainda seu objetivo todo de trazer a segurança como nós gostaríamos aqui, mas eu acho que aí
o que está faltando de verdade é o governo, né, as autoridades prestarem um pouco mais de atenção. É raro ainda você observar algum nível de atuação, de multa, etc., por parte da autoridade de proteção de dados. Parcela significativa das empresas, das boas empresas, já se adaptaram à LGPD. Mas a gente ainda tem uma miríade de empresas que precisa se adaptar a isso. Mas como legado, eu diria que a LGPD já tem nos mostrado resultados. Essa mesmo que eu mencionei para você, um banco, uma fintech, teve seus dados de pessoas jurídicas e físicas violados. E se fosse algum tempo atrás, talvez sequer nós iríamos saber. Agora não. Nós sabemos que aconteceu isso. A própria empresa tem que tomar atitudes efetivas para proteger qualquer nível de movimentação e de vazamento adicional de dado, mas o mais importante, a própria empresa tem que comunicar a você, como me comunicou, que teve aquele dado violado. E, portanto, a gente passa a ficar mais atento se algo acontecer e eu tenho quem responsabilizar. Se acontecer alguma coisa, falar, houve uma movimentação em algum outro banco porque tirou dado daqui, este ente que acabou tendo aí os dados violados também tem uma corresponsabilização. Então, eu diria que a LGPD ajudou bastante nesse processo, mas ainda há muito para avançar. Se a gente for colocar numa balança, assim, o que acaba pesando mais para confiabilidade? É mais regulamentação ou é mais a questão do sistema de proteção, sistema de segurança, ser confiável o ambiente virtual? Eu diria que a regulamentação já é boa o suficiente. Eu acho que falta mais fiscalização e atuação do Estado. É um órgão relativamente novo, né, aquele criado a partir da LGPD. Então, a gente ainda não tem um histórico de autuação e de atuação necessário e suficiente. Até isso também seria uma forma bastante didática de mais gente se envolver e de mais empresas, inclusive, passarem a ter mais cuidados com relação aos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é tão importante que até as nossas mesas de trabalho, fica aqui a sugestão, elas não podem ficar ali expostas com dados importantes dos nossos clientes. O nosso computador não pode ficar aberto ali com aquela tela com dado e informação importante de cliente. Então, se isso virar uma prática para as empresas, todos nós vamos sair ganhando. Então, eu diria para você, sumarizando, que falta mais ao poder público atuar nesse tema. E você está prestando um serviço fantástico hoje aqui, fazendo com que esse tema chegue ao conhecimento de mais pessoas também. Mais empresários, a gente é assistido por empresários, e as próprias pessoas físicas também verem que existe essa necessidade e a importância dessa norma. Muito bom. Ô Haroldo, a gente falou, evidentemente, dos aspectos econômicos, né, e alguns setores, algumas empresas e tudo mais que acabam tendo os impactos maiores por conta dessa desconfiança. Olhando em perspectiva, olhando para frente, né, com as regulamentações, com os meios empregados nas questões de segurança, a gente vai continuar vendo o comércio eletrônico crescendo. A gente tem até um histórico, né? Cada Black Friday, cada evento importante, o pessoal fala, não, a gente cresceu em relação ao ano passado, a gente está em níveis cada vez maiores. Em detrimento dessa insegurança, a gente vai continuar com essa percepção de crescimento e as coisas vão continuar cada vez mais digitais do que analógicas na sua percepção. O Brasil vai continuar ganhando também em termos de comércio eletrônico? Eu diria que sim. O comércio eletrônico tem crescido sucessivamente a 2 dígitos. De uma forma geral, isso tem crescido a 2 dígitos. Eu tenho plena convicção de que isso deva continuar por um bom tempo. A própria mudança do estilo de vida das pessoas também tem ajudado nesse processo. Só para te dar um exemplo, a gente está falando aqui de São Paulo, uma metrópole que tem 600 quilômetros de congestionamento a depender do dia. Muitas vezes não compensa você sair da sua casa e ir fisicamente para um shopping center para fazer aquisição de alguma coisa que você não vai precisar experimentar, algo que seja do seu consumo normal ali. Você sabe, olha, isso aqui não tem erro, vai vir um produto standard, é isso que eu quero. Você faz a compra disso via internet, não pagou estacionamento no shopping, não teve que se deslocar, não perdeu tempo em trânsito, etc, etc. Então você deixa mais para sair para passear. Na minha casa, minha esposa,
Marilúcia, um beijo para você, ela quase não vai mais ao shopping, mas sempre chegam encomendas lá, sempre tem encomendas. Então essa é uma mudança de estilo de vida que as pessoas estão colocando. Eu diria que realmente com o comércio eletrônico tende a ganhar mais velocidade ainda. E se a gente conseguir implementar essa questão da segurança na aquisição de produtos, esse crescimento será ainda mais expressivo. E aí, colaborando com o crescimento econômico, a gente ficar mais rico, a gente ficar mais com possibilidades, né? E aí o brasileiro sendo mais feliz um pouquinho. Haroldo, a gente está indo para a reta final aqui do nosso papo e eu queria pedir para você deixar suas considerações finais, algo talvez que a gente não tenha abordado, alguma questão que você acha importante aí passar para os nossos telespectadores nesse finalzinho do nosso Papo de Dinheiro. Eu queria agradecer de verdade, Felipe, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, muito importante, especialmente num tema relacionado à educação financeira. Eu também sou militante da educação financeira, eu faço isso especialmente numa casa que atende jovens aqui na periferia de São Paulo, tentando levar a educação financeira. Acredite você, alguns desses jovens falaram, olha, quer dizer, professor, que a gente apostar naquele jogo do... Não vou dizer o nome do jogo, mas apostar naquele jogo, né? Do felino, né? Naquele bichinho rajado ali, aquilo ali é investimento? E aí você tem que alertar que não, e a gente está ouvindo isso de crianças com 14, 13 anos de idade. Então é importante, esse papel que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. E a mensagem final que eu diria aqui é: vamos de verdade trabalhar na questão da educação financeira dentro das nossas próprias casas. Como eu disse, é um processo de educação social, todos nós temos que nos envolver nesse sentido, e aí nós vamos criando uma sociedade não só mais justa, mas que sabe trabalhar melhor com o seu próprio dinheiro, sabendo o alcance que isso tem que ter, e todos vão ganhar, inclusive em termos de segurança. As próprias empresas vão ganhar nesse sentido. Portanto, você, empresário, se puder ajudar na distribuição de informação de qualidade para a educação financeira, faça, que você está formando um bom consumidor lá na frente. É isso. E aquela história, né? A educação financeira muda a sua vida e a sua vida muda a vida do mundo, das pessoas que estão à sua volta e tudo mais. Haroldo, obrigado mais uma vez. Prazerzaço conversar contigo aqui. Até uma próxima. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Um abraço a todos. Valeu. Conversei aqui com o Haroldo da Silva, vice-presidente do Corecon São Paulo. Tema importante, inclusive, aqui para vocês que estão nos assistindo. E claro, volto na próxima semana com mais temas relevantes aí de educação financeira, finanças pessoais, para vocês que sempre acompanham o Papo de Dinheiro. Vou ficando por aqui, volto na próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau.